Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Aruanda, com mais um programa Umbanda, um novo olhar. Eu sou Gero Maita, médium, escritor, terapeuta, e sou dirigente da Casa de Umbanda Aruanda, casa situada aqui na cidade de São Paulo. E hoje eu trago mais um estudo, na realidade, a continuação, do estudo sobre caboclos, que nós iniciamos. Quero agradecer bastante as pessoas que prestigiaram esse vídeo, quero agradecer as pessoas que nos escreveram, parabenizando pela ideia que nós trouxemos aqui. E hoje nós damos continuidade a esse estudo, falando dos caboclos boiadeiros e cangaceiros, Você que chega aqui pela primeira vez no nosso canal, muito obrigado por você estar aqui conosco, muito obrigado por estar acompanhando o nosso trabalho. Se você gostar do nosso conteúdo, por favor, eu te convido a seguir o nosso canal, a curtir esse vídeo. E você que já está aqui conosco toda semana, acompanhando os vídeos que nós colocamos aqui no canal, muito obrigado pelo prestígio, muito obrigado por estar aqui na página do nosso canal Aruanda. Eu espero que vocês gostem do estudo que nós trouxemos hoje para vocês. Bom, gente, dando uma introdução, no estudo que nós estamos fazendo, o termo caboclo, ele ficou na Umbanda muito conhecido como o índio, que se manifesta, que dá o seu brado e que desenvolve a sua ação energética dentro do terreiro. Mas o termo caboclo, mais antigamente, na Umbanda, ele era a determinante para as linhas que trabalhavam, cada qual tendo a sua vertente. Então, por isso, caboclos índios, que nós colocamos no vídeo passado, caboclos boiadeiros, caboclos cangaceiros, que nós iremos falar hoje, para determinar qual é a finalidade do trabalho desses espíritos, E hoje, dentro dessa dinâmica, que nós vemos a Umbanda trabalhar, acabou se confundindo um pouquinho, essas vertentes, trazendo uma única visão, e nós pretendemos, com esse estudo, dentro do nosso ponto de vista e nossa pesquisa, tirar um pouco essa visão e trazer conteúdo maior ainda para a nossa Umbanda, Muito bem, então vamos iniciar aqui. Eu vou pegar minha cola aqui, falando sobre caboclos boiadeiros, Bom, boiadeiros são sertanejos, em determinadas regiões do Brasil, principalmente norte e nordeste, eles tiveram uma ênfase muito grande, no trabalho de andar no cerrado, na região que poucas pessoas conheceriam para poder transitar. E tem um fator muito preponderante dentro dessa linha, que era justamente a condução do gado, Eles levavam o gado de uma região para outra e zelavam pelo gado. Quando uma cabeça se perdia, quando um boi se desviava do percurso, eles tinham uma habilidade muito grande para, com seus cavalos e seus laços, irem buscar esse boi, que havia fugido, do bando. Muito bem. Quando a gente fala disso, nós vamos encontrar os boiadeiros numa frequência muito semelhante aos Exus, que haverá espaço aqui para nós falarmos deles também. Então, nós vamos ver que no isolamento, de segurança, no trabalho das equipes, de resgate, que buscam determinadas entidades para serem doutrinadas, ou mesmo entidades que estão trabalhando dentro de uma feitiçaria, num propósito de uma feitiçaria enviada para determinada pessoa, ou ainda nas reuniões de apometria, no trato, como espíritos mais especializados, como, por exemplo, cientistas do plano astral, magos negros, Nós vamos encontrar esses espíritos muito hábeis no trabalho de captura desses seres. Mas, não somente dentro desse ponto, nós temos também, dentro de uma visão apométrica,
E também na Umbanda, né, quando nós falamos de Obaluayê, principalmente, né, o Orixá Obaluayê, nós vamos ver a condução de espíritos sofredores que sejam resgatados de determinadas regiões, e aí nós poderíamos classificar o cemitério, né, que também é chamado de Campo Santo ou Calunga Pequena, de locais que esses espíritos estejam em grupos, né, que de repente pode acontecer de se prenderem à vibração de uma casa, né, de um bairro, por exemplo, ou de determinada região, né? É muito comum, quando nós viajamos, vermos na estrada algumas capelinhas erguidas, né? Eu fui pesquisar a respeito disso, e essas capelinhas muitas vezes trazem o histórico de pessoas que faleceram ali naquele local. Me recordo agora, e gostaria de dividir com vocês, um pouco da história do espírito de João de Camargo, né, que fez um trabalho de cura, um trabalho fantástico, na cidade de Sorocaba, interior aqui de São Paulo, né, criando uma capela que se intitulou Capela da Água Vermelha, ou ainda Capela São Bom Jesus da Água Vermelha. Nós estamos preparando um programa para homenagear o João de Camargo. Nós gostamos muito de João de Camargo, e é interessante que o começo do trabalho de João de Camargo, ele se dá numa capelinha, né? Que era a capela do garoto Alfredinho. Naquela época, quando uma criança morria, e Alfredinho, ele morreu preso na sela do cavalo que ele estava andando, e o cavalo arrastou o corpo dele por um tanto de metro, e quando acharam o cavalo, e o menino já estava morto, né? Então, onde foi feito o encontro, né, do corpo dessa criança, ali foi erguida uma capela em Sorocaba, né? E João de Camargo, como outros, passavam a época e acendiam velas ali, né? Faziam suas orações, e ficou um local muito marcado, né? Nós temos também um espírito que se manifesta na Umbanda, que se chama Pai André, e ele nos informou que ali também, né, ele fazia a sua fé, ele viveu em Sorocaba também, é um ex-escravo, né, e ele firmava suas velas, e ali, enfim, fazia suas orações para a criança. Então, dali vem o surgimento da construção da Capela da Água Vermelha e o trabalho fantástico que está envolvido o espírito de João de Camargo. Um vídeo de referência, para quem queira conhecer, é o filme Cafundó, né? Dirigido por Paulo Betti, um filme que traz um pouco da história do Inhô João, como ele era conhecido, está um pouco romanceado em algumas coisas, mas traz muita coisa interessante para a gente poder assistir. E um livro que aí sim traduz a trajetória dele é João de Camargo, de Sorocaba, O Nascimento de uma Religião. Esse livro é um livro de capa vermelha, que tem a foto dele. Ali contam, né, a vida do Inhô João, os trabalhos que ele fez, que é uma coisa fantástica, que teremos um programa homenageando ele a respeito. Pois bem, essas capelinhas, como eu falava, que você encontra nas estradas, elas marcam muitas vezes o local onde um espírito faleceu. E há espíritos que se encontram perdidos, espíritos que, segundo a cultura popular, estão desviados da luz, e ali esses espíritos, eles acabam ficando aglomerados, né? Pela sintonia vibratória, quando uma pessoa passa pelo local, havendo essa sintonia de energia com aquele espírito, ele acaba se ligando à pessoa, que na Umbanda nós ganhamos o nome de espírito sofredor ou encosto, né? Então, os boiadeiros, eles têm, através de hoje, campos magnéticos que eles criam, que se assemelham à vibração de um laço, por isso nós vemos em terreiros que ainda manifestam, o médium se veste, né, para manifestar esse espírito, eles com aqueles laços de couro, mexendo, fazendo um tanto de coisa, né, gritando o brado que à época eles faziam, né, que é o aê boi, né, como eles chamavam a boiada,
existe também um cântico que era feito e que é feito até hoje pelos boiadeiros, que eu não me arrisco a cantar aqui, mas que há vídeos espalhados pela internet e que mostram como os bois se aproximavam deles, né? Então, dentro de uma breve história dos boiadeiros e eles no plano astral, nós vamos conseguir identificar essa vertente de trabalho, como eu disse, que se assemelha muito aos Exus, né? Dentro da configuração do terreiro, cada casa tem a sua regra, cada casa desenvolve a ação que achar que é melhor, né? Então, temos casas que os médiuns se vestem, né? Usam seus laços, pegam um pé de boi e colocam vinho para poder beber, e tem uma série de procedimentos, né? Que ali, com as suas roupas ritualísticas, eles desenvolvem essa tarefa. Dentro do nosso ponto de vista e da prática da casa de Umbanda Aruanda, os médiuns não se vestem, não utilizamos bebidas alcoólicas ou fumo, né? Nós deixamos a entidade trabalhar, e ela traz uma ação muito interessante, não só na condução dos trabalhos, mas principalmente ao final dos trabalhos, quando tem que descarregar todos os médiuns, descarregar a casa, para nós encerrarmos o atendimento do dia, né? A condição do boiadeiro, a energia do boiadeiro, primeiro, é um povo forte, né? Para aguentar a caatinga, né? O calor excessivo. É um povo que tem uma projeção de raciocínio rápido, que se projetam, né? Para achar o boi onde ele estava. E quando estes dão aconselhamentos dentro do terreiro, geralmente eles movimentam a energia da pessoa e do local, né? Às vezes, num determinado trabalho, os médiuns estão sem energia, né? Com as labutas diárias, com as preocupações, às vezes a pessoa se prepara, mas não consegue atingir aquela vibração quando chega no terreiro. Ou mesmo a assistência, né? Estão com a vibração muito baixa, estão muito cansados, ou é um dia de calor excessivo, né? Que geralmente a gente fica com a pressão um pouco baixa. Então, esses espíritos, quando se manifestam também, têm o papel de elevar a vibração do ambiente. Eles mexem, né, nessa vibração para poderem desenvolver o seu trabalho dentro de um terreiro e fora dele também, porque é bom lembrar que os guias da Umbanda não estão somente vinculados a uma casa de Umbanda, eles estão vinculados ao meio onde eles estão ali aptos para trabalhar, que nós chamamos de terra a terra, né? Espíritos mais ligados a essa vibração do planeta, que sabem lidar também com os fluidos densos que são criados na atmosfera pelo excesso de pensamentos negativos, né? Nós vivemos numa época com bastante projeções negativas sendo descarregadas na internet, e quando esses espíritos desenvolvem o seu trabalho, eles naturalmente vão se ligar a essa egrégora que trabalha em prol do meio onde eles estão, obedecendo uma ordem superior que vem das fraternidades de Umbanda, né? Onde eles não necessitam propriamente da evocação de um terreiro para trabalhar. O terreiro é um polo onde pessoas vêm procurar ajuda, vêm procurar estudar, aprender, que há naquele período que eles estão ali trabalhando uma dinâmica para desenvolver o trabalho. Mas dizer que eles só ficam ali depois, né, sentados na assistência esperando o trabalho vir, é um engano muito grande. Esses espíritos são muito ativos, né? E essa hiperatividade mexe com as energias no ambiente onde nós estamos também. Energia acumulada, gente, gera doenças, né? Então, às vezes, vez ou outra, a gente vê uma onda de gripe chegando, que é muito forte, que faz muito mal, né? E as pessoas não entendem como é que foi esse vírus, né? Por que ele veio, o que é que ele fez ou deixou de fazer. A Matiz nos explica no seu livro Mediunidade de Cura como os vírus que estão no ar se modificam de acordo com a vibração mental que os envolve. Então, os boiadeiros, eles trabalham, né, nessa movimentação de ondas pensamento, de espíritos que estão ligados a esses grupos,
para poder equilibrar a energia do meio, que é onde nós estamos, beleza? Aí, mais um pouquinho aqui, nós temos uma outra informação. Os boiadeiros, eles comandam os elementais da natureza. Elementais ainda é um estudo que precisa ser aprofundado, e também aqui no nosso canal vamos ter um programa dedicado a eles, mas são forças que estão entre o reino hominal e o reino telúrico, né? Nós não incorporamos elementais, né? Nós não manifestamos elementais. Se assim acontecesse, ele drena a energia do médium muito rápido, né? No Livro dos Espíritos, nós temos um capítulo que se chama Ação dos Espíritos sobre os Fenômenos da Natureza. E neste capítulo é explicado como ocorre a movimentação, né, desses espíritos ao comando de espíritos mais especializados para fazer essa limpeza energética, né, que nós mencionamos aqui, de cargas, movimentação de energia. Então, ali nós temos os elementais do ar, que são chamados de silfos e sílfides, temos os elementais do fogo, que são chamados de salamandras, temos ainda os elementais das águas, águas doces e águas salgadas, que são as ninfas e ondinas. Fazendo um adendo, né, é bom nós refletirmos que o termo ninfa são aparências de espíritos muito jovens, né, que infelizmente no nosso meio, pela deturpação da mente humana, ganharam uma conotação de espíritos sensuais ou qualquer outra coisa que ligue ao erotismo, né? Mas não tem nada a ver isso, são coisas totalmente diferentes. E temos ainda outros elementais que não são conhecidos e que não são estudados, como, por exemplo, os elementais do mangue, né? Os avissais, que são elementais que se manifestam no centro da Terra e que têm uma função muito interessante na espiritualidade. Os boiadeiros comandam esses seres de acordo com as evocações que são feitas para as limpezas energéticas, né? Isso é uma ação que os boiadeiros cuidam na natureza. Os boiadeiros, também uma classificação deles, eles são caçadores, né? Então, eles caçam, quando desencarnados, espíritos específicos que estão por detrás de feitiçarias, de magias negras, espíritos que estão ali prejudicando a pessoa, espíritos mais especializados, que acabam endereçando para essa pessoa elementais naturais ou complexos extremamente de saturação de energias densas, de fluidos densos, né, de fuligem densa, que na aura da pessoa vai começar a gerar um tanto de problema para ela. Se nós pegamos uma casa que desconhece isso, se nós pegamos uma casa que não estuda a respeito disso, vai ter aquela famosa melhora que tem, né? A pessoa saiu da casa e falou, nossa, eu estou muito bem. Dias depois, há uma resposta. Então, a energia volta bem mais densa do que ela estava com a pessoa, e essa é uma questão que nunca se resolve, né? Sempre vai ficar ali batendo, 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 e não se encontra a solução. Então, quando evocamos os boiadeiros, né, para buscar determinado espírito que esteja ligado à irradiação daquele trabalho que foi feito contra essa pessoa, nós vamos estar vendo os boiadeiros buscando literalmente no plano astral esse espírito, e eles o envolvem, né, em campos de força, como eu falei, que são semelhantes ao laço que é interpretado, que eles usam, para trazê-lo nas reuniões mediúnicas para serem doutrinados, né? Nas casas de Umbanda funciona do mesmo jeito. Então, dando seguimento, nós temos aqui uma abertura, né? Porque vamos falar ainda dos caboclos baianos, mas nós temos os cangaceiros, né? Os cangaceiros, eles também são caçadores, né? Os cangaceiros, deixa eu tomar uma aguinha, gente. Desculpem. Os cangaceiros, eles também têm o dom da caça, né? Então, quando a gente vai falar desses espíritos,
é preciso entender um pouco do cangaço, né? É preciso ler, é preciso estudar, é preciso ouvir opiniões para entender o trabalho dos cangaceiros, né? Não é? Eu me recordo que uma vez nós fomos fazer um trabalho energético na natureza, né? Com um terreiro e tinha outro local, um determinado santuário aqui da cidade de São Paulo que nós fomos. Tinha outro local que estava tendo sua atividade e de repente bate lá na porta da tenda 2 espíritos trajados dizendo que era Lampião e que era Maria Bonita, né? A informação que nós temos é bem diferente do que essas pessoas que estavam ali manifestadas disseram ser. E queriam entrar para fazer a festa deles, né? Dentro do terreiro. O que nós não deixamos, né? A casa tem a regra e entra quem é permitido pela esquerda. E aí ficaram ali enrolando um tempo e foram para outra tenda, né? Pois é. É preciso, nesse ponto, nós desconstruirmos algumas coisas, né? Então, entendermos sobre o cangaço, entendermos o processo, a ideologia do cangaço, o papel de cada cangaceiro, e entender que muitos deles hoje, na espiritualidade, também servem, porque andavam pelo cerrado, como caçadores desses espíritos. Então, muitas vezes, em reuniões de boiadeiros, pode haver a manifestação de um cangaceiro, né? Que tem a sua diretriz de trabalho e a sua forma de caçar esses espíritos também, né? Aonde está Lampião, onde está Maria Bonita, não nos cabe aqui falar, mas é interessante entender também, dentro dessa dinâmica regional que a Umbanda desenvolve, como é o trabalho, como é desenvolvido, né? O trabalho desses espíritos aqui associando-os à linha dos boiadeiros, né? Aonde entra essa linha que são os cangaceiros. A vibração de boiadeiro, ela está muito dentro do que nós ouvimos popularmente falar de Oxóssi Mutalambô, né? Então, nós preparamos uma pequena visão de Oxóssi Mutalambô, que a primeira colocação é aquele que entra na mata sorrateiramente, né? Eu vou caçar. Então, eu tenho uma técnica para ir buscar, é onde eles capturam os espíritos que estão sendo procurados. Mas Mutalambô, ele deriva, também chamado de Kabila Gongobira, e é um Inquice ou Niquice, que significa divindade, da caça, da fartura, da abundância na nação de Angola. É parecido, mas não se assemelha ao Xóssi, que é de Queto. Ele tem os seus ritos, cantigas próprios, né? E nós resolvemos trazer essa breve explicação aqui, né? Para entendermos o termo, o que é que significa. É claro que se nós formos estudar a literatura e os conhecimentos associados ao candomblé, teremos, claro, muito mais eficiência de um pai de santo e uma mãe de santo preparados para poderem falar a respeito. Mas dentro da pesquisa que nós fizemos, acreditamos que essa informação seja suficiente para você já ter uma ideia do que seja Mutalambô, né? Mutalambô ou Kabila Gongobira, tá? Alguns espíritos que são famosos na linha dos boiadeiros, né? Que nós vemos o trabalho deles já há um bom tempo dentro da Umbanda, é o Caboclo Zé Mineiro, né, que trabalha muito nas reuniões de apometria e desobsessão. Temos também o Caboclo Macaia, né, que trabalha dentro dessa linha e que desenvolve uma ação muito interessante dentro das reuniões, nas gírias de Umbanda, ou nas reuniões de apometria, ou mesmo nas reuniões de mesa, né? Nas reuniões de mesa, nas reuniões de descarrego, são espíritos que são bem conhecidos, né? E eles acabam ali passando para poder fazer o seu trabalho, que é de suma importância para a desobsessão, como nós falamos, a quebra de feitiçarias, a sustentação do terreiro e o descarrego do terreiro. Quando eu falo sustentação do terreiro, é a parte em que se atende assistência e que o médium, por sua vez,
recebe esses espíritos para eles trabalharem. Existe o senhor Sete Laços Dourados, né? Existe só os seus 7 laços, né? Existe o caboclo boiadeiro, que tem uma imagem muito bonita, que eu acho, né? Nós não temos imagens mais na nossa casa, mas essa imagem eu acho muito bonito, né? Que é um caboclo literalmente segurando um boi grande atrás dele, né? Uma imagem que eu acho que é muito bonita, e há casas que colocam a representação desses espíritos, né? Às vezes um chapéu, às vezes um laço, né? Às vezes uma determinada firmeza com um pé de boi, como eu falei, para beberem o seu vinho. Respeitamos, cada casa tem a sua regra, a sua forma de trabalhar e de entender também, né? Na nossa casa, nós seguimos esse perfil. Na nossa casa aqui, nos denominamos uma casa de Umbanda Branca, né? Então, a Umbanda Branca é aquela que se inspira muito, né, nos ensinamentos da doutrina dos espíritos e não no espiritismo, né? Estudamos as obras de Kardec, como outras obras, como outros históricos, estamos calcados dentro da linha de pensamento do Caboclo das Sete Encruzilhadas, respeitando quem acha também que a Umbanda nasceu antes. É totalmente respeitável isso, mas optamos até por orientação doutrinária seguirmos essa linha. Então, nós não temos essa dinâmica para colocar símbolos e mais coisas na casa, né? Optamos por um outro trabalho, que tem dado muito certo também. Então, os caboclos boiadeiros, eles vão estar dando assistência nessas reuniões. E quando nós falamos que eles trabalham muito próximos também, como os caboclos puris, né? Que eu falei no outro vídeo, na vibração de Exu, nós vamos verificar que no quarteirão em torno de uma casa há uma vigia que é feita e esses vigilantes, né, que estão ali tomando conta, muitas vezes são boiadeiros. Então, vemos espíritos que fogem desse campo de proteção, né? Vemos espíritos que tentam também romper, né, esse campo de proteção fora da casa, e quando passam e tentam correr em direção da casa, porque pensem comigo, uma gira de Umbanda com 100 pessoas, 100 cabeças, 100 problemas diferentes, e linhas ligadas a eles, que se entram na casa, vai ter um problema, né? Então, quando esse espírito quebra esse cerco, o boiadeiro automaticamente lança um campo sobre ele, volto a dizer, que se assemelha como um laço, e ali ele contém esse espírito para encaminhá-lo, geralmente para uma contenção, onde ele vai ser estudado e, eventualmente, sendo estudado, ele vai ser encaminhado aos pontos onde deve receber assistência para poder se reequilibrar, tá? Condução também de espíritos resgatados do umbral, eles também trabalham nesse resgate desses espíritos do umbral e a condução deles para os pronto-socorros, para os hospitais do plano astral, onde eles possam ser tratados. Bom, a gente vai chegando aqui ao final dessa linha de pensamento hoje, falando sobre os boiadeiros, um pouquinho sobre cangaceiro, né? E nós vamos dar sequência a esse estudo a outras linhas para entendermos esse papel, como ele é desenvolvido na dinâmica de um terreiro de Umbanda. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu te convido a curtir o nosso canal, a curtir esse vídeo, né, que o algoritmo ajuda o YouTube a divulgar mais, né, o nosso trabalho. E daqui a 15 dias eu estou de volta com mais um estudo aqui para vocês. Aproveitem que nós iniciamos no grupo o estudo do livro Legião. Então, se você quiser acompanhar, o estudo já está disponível aqui também no nosso canal. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe. E até o nosso próximo encontro. Tchau, gente.